Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo de quinta-feira. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, temos o estudo bíblico online aqui nas redes sociais da Igreja do Coração. Nós disponibilizamos para você um estudo bíblico a cada quinta-feira e nós caminhamos para aprender mais da palavra de Deus. Você já sabe. Deu 8 horas da quinta-feira, nós temos o nosso compromisso em aprender da palavra, em estudar a palavra e juntos crescermos no conhecimento e na fé. Estamos estudando durante este período o livro de Atos dos Apóstolos. E na semana passada nós encerramos ali aquela linda mensagem proferida por Estevão. Inicialmente, Estevão havia sido injustiçado com algumas mentiras, denunciado no Sinédrio, e agora Estevão estava ali trazendo uma belíssima mensagem. E ele foi lá em Abraão e foi trazendo, apresentando aqueles homens presentes ali a Jesus. Ele apresenta confrontando o coração daqueles homens, porque aqueles homens, boa parte deles havia gritado: crucifica-o para o Mestre Jesus. Então, ele trouxe uma verdade dura, com o intuito de fazer com que aqueles homens entendam que haveria necessidade de ter uma confissão, um quebrantamento, uma conversão, um arrependimento. Aqueles homens estavam movidos pelo ódio religioso, estavam movidos pela ganância religiosa, pela inveja religiosa. E o que eles fazem? Ao invés de ouvir aquela mensagem de se quebrantarem, eles atentam contra a vida de Estevão. Atos, capítulo 8, versículo 54, capítulo 7, continuando o nosso estudo da semana passada, onde nós paramos no versículo 53, agora 54. Em diante. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e papel, anote, vamos juntos ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 54 em diante. O apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Guarde este nome. Enquanto apedrejavam Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. No capítulo 8, versículo 1, eu li esse versículo para a gente dar uma complementação nele depois, para que você entenda todo o contexto e quem estava ali naquele momento. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos fazer uma pausa aqui. Estevão trouxe aquela bela mensagem, é um belo texto histórico. Ele faz um percurso histórico trazendo grandes nomes do contexto hebreu. Ele começa em Abraão e vem trazendo informações até culminar em Jesus Cristo. Assim é as gerações após gerações, a revelação de Deus através dos patriarcas, profetas, culmina sempre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Jesus Cristo é aquele que é o alfa, é aquele que é o ômega, é aquele que produz em nós uma transformação de vida e é aquele que nos motiva a levar a sua palavra de amor, de fé, de esperança. Estevão olha para estes homens e anuncia isso. Estes homens deveriam manter ali o coração aberto a esta mensagem,
mas o coração deles se fecha. O texto fala que eles tampam os ouvidos. O texto fala que eles condenam Estevão imediatamente à morte, à pena de morte, e eles matam Estevão apedrejado. Mas antes de adormecer, antes de morrer, Estevão pede para que Deus não impute sobre aqueles homens este pecado. Meus irmãos, aqui o texto destaca algo interessante sobre Estevão no versículo 54. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra, à direita de Deus. E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão tem uma visão clara da habitação na qual ele iria morar dali depois de algum tempo. Estevão, cheio do Espírito Santo. Na semana retrasada e na semana passada falamos sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. A importância de ter um profundo compromisso com Jesus e compromisso com a palavra de Jesus, devoção a Deus. Assim era a vida de Estevão, um homem devoto a Deus. Claro que as histórias, elas nem sempre acabam como nós gostaríamos que elas acabassem, mas elas acabam como Deus gostaria que acabasse. O plano de Deus para a vida de Estevão se cumpriu. O plano de Deus para a vida de Estevão se findou ali naquele momento. Havia um propósito. E Estevão fala até hoje. Esta pregação que Estevão fez, por exemplo, para aqueles homens que estavam reunidos ali em Jerusalém, ela perpassou séculos. Ela foi registrada em texto. Ela foi transformada em livro. E ela chegou até sua casa. Olha para você ver. Porque Estevão resolveu ser cheio do Espírito Santo. Resolveu buscar a Deus. Resolveu obedecer a Deus. Fazer a vontade de Deus. Se envolver com Deus. E trazer a verdade. Custe o que custar. Aqui tem uma coisa que é importante nós observarmos. Estevão esteve disposto a trazer a verdade. E ele trouxe a verdade àqueles homens ali. Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade. Aqui nós temos um exemplo claro de pessoas que não estavam dispostas a ouvir a verdade. A verdade é que essas pessoas haviam consentido e haviam apoiado a morte do Mestre Jesus, mas que elas estavam tendo a oportunidade daquele momento de se arrependerem, de se quebrantarem. Tanto que um deles, Saulo de Tarso, reconhece isso um pouco mais tarde. Mas esses homens aqui neste momento agora tampam seus ouvidos e não querem saber de Jesus, não querem saber daquela verdade, não querem saber daquela mensagem e não querem saber de reconhecer os seus próprios pecados. Às vezes é assim conosco também. Às vezes nós temos uma incumbência, uma responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho. E isso, por vezes, vai nos custar algo. E aí eu me lembro do salmista: Não oferecerei ao Senhor meu Deus nenhum sacrifício que não me custe nada. Aqui, infelizmente, para Estevão e sua família, custou a própria vida dele, mas ele esteve disposto a empenhar a sua própria vida, em dar a sua própria vida por aquela mensagem. Meus irmãos, parou para pensar o tanto de mudança que houve na cosmovisão cristã e o tanto de mudança ruim e de coisas ruins que entraram na visão cristã de mundo? Estes irmãos aqui estavam dispostos a morrer por Jesus, de verdade. Eles não estavam dispostos a fazer de conta que iriam morrer por Jesus. Eles não estavam dispostos a cantar que iriam morrer por Jesus. Eles estavam dispostos mesmo a morrer por Jesus. E muitos deles morreram por Jesus. Enquanto que nós, às vezes, hoje, temos que só sair da nossa casa, às vezes, em direção ao templo para cultuar Jesus, e isso já é difícil, já é problemático, já é cansativo.
Às vezes nos é exigido dar o dízimo e a oferta, a gente já fica ali, sabe, igual Ananias e Safira segura. Meus irmãos, cristianismo é renúncia pessoal. Cristianismo é contribuição pessoal de vida, de intelecto, de experiência trocada com o outro. Cristianismo é coletivo, é estar junto, comunhão, adoração, é lavar os pés dos outros, é estar disposto a, de forma apologética, defender a fé cristã, manter uma cosmovisão cristã que influencie o mundo lá fora. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui Estevão, diante de seus próprios algozes, tentava levar a eles a palavra de Deus, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, e a dura verdade da confrontação com os próprios pecados deles. E eles se enfureceram contra Estevão e o mataram. E dentre esses que o mataram, Saulo consentia na morte de Estevão. Mas o comportamento do Estevão é um comportamento cristão. Ele anuncia o evangelho da restauração. Pouco antes de morrer, ele pede a Deus que Deus perdoe aqueles assassinos. Difícil desafio. Difícil desafio, mas um desafio que devemos buscar, tentar, almejar e lutar para que o perdão faça parte da nossa prática diária. Perdoar é muito difícil. Perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos agrediu, aquele que trouxe sobre nós algum tipo de problema, é uma tarefa muito difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus e do perdão de Deus sobre nossas vidas, se torna uma tarefa que nós conseguimos realizar. Difícil quando nós somos donos do nosso coração. Possível de realizar e realizável quando nós somos cheios do Espírito Santo e permitimos que Jesus trabalhe em nós ao ponto do nosso coração ser trabalhado e transformado e nós entendamos que o perdão é uma das armas do cristão. Aqui no texto, os homens tampam os ouvidos, não querem ouvir a mensagem. Quantas pessoas não querem ouvir a mensagem que você prega? Quantas pessoas não estão dispostas a ouvir a mensagem que você prega com sua vida, a mensagem que você prega com o seu estilo de vida? Você, por vezes, é julgado porque você não faz aquilo que os outros fazem, e aí você é um quadrado. Você, por vezes, é perseguido, e é assim mesmo. O mundo nos perseguirá. E, bem-aventurados, nós seremos com essa perseguição, porque ela nos ajudaria também a burilar o nosso caráter, trabalhar o nosso perdão e permitir que a gente seja sal e luz no meio das trevas. Esse é o desafio cristão. Estevão aqui está envolvido num desafio cristão e está vivendo este desafio, anunciando a verdade do reino de Jesus, a verdade do reino de Deus em um contexto hostil. Quero te fazer um desafio pessoal. Você, por vezes, tem contextos também que são hostis a você. Talvez dentro da sua família, talvez na sua faculdade, na sua escola, talvez no seu trabalho. Mas como Estevão, esteja disposto a pagar o preço por Jesus. Anuncie Jesus aos perdidos. Anuncie Jesus àqueles que não o encontraram ou que não se deixaram encontrar. Fale do amor de Deus, abra sua boca e testemunhe. Como Estevão testemunhou do amor de Deus, assim também você, como cristão, deve fazê-lo. Testemunhe Jesus. Ah, pastor, mas eu vou ser perseguido. Estevão foi assassinado, perseguido. Foi recebido no céu com glórias e com honras. Prossigamos em anunciar o Evangelho. Prossigamos em anunciar Jesus, e independente das perseguições, ou independente daquilo que aconteça, ou daquilo que nós vamos perder, é lucro para nós, como cristãos. O nosso Mestre Jesus nos ensinou assim. O nosso Mestre Jesus nos incumbiu desta missão. Anuncie a verdade do Evangelho, ainda que as pessoas tenham comichão nos ouvidos, ainda que as pessoas tapem os ouvidos, ainda que elas não queiram ouvir a verdade do Evangelho, porque essa verdade pode ser muito dura para o coração delas. Anuncie o Evangelho de Jesus. E o texto diz que Estevão, ao morrer,
ele pede para que Deus perdoe os seus algozes. E logo após isso, no versículo 1, uma aguinha aqui para dar aquela lubrificada na garganta. No versículo 1, introduz-se aqui um personagem. Eu já mencionei esse personagem quando algumas semanas atrás nós falamos sobre Gamaliel. Gamaliel e aquele conselho que ele deu. Eu disse que Gamaliel era o tutor de um certo jovem chamado Saulo. Saulo era aluno de Gamaliel, era aquele que participava também ali no sinédrio daqueles doutores da lei, daqueles homens ali, e Saulo agora aqui está como um dos algozes de Estevão. Estevão, servo de Jesus. Saulo, representante do sinédrio judaico. E Saulo, Atos capítulo 8, versículo 1 em diante. E Saulo ali consentia na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastara a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Olha só isso. Este Saulo, este homem, educado aos pés de Gamaliel, dentro da prática judaica, oriundo da religião dos fariseus, da seita dos fariseus, uma subsecção ali dos judeus. Este homem, ele é líder de um grande movimento de perseguição aos cristãos. Agora, o que Jesus havia dito para estes cristãos? Jesus, um pouco antes de ser elevado aos céus, ele disse: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Jesus já havia dito lá atrás que a missão dos discípulos de Jesus era se espalhar pelo mundo e trazer a mensagem do Evangelho e das boas novas de Jesus. Mas sabe o que a igreja fez, meus irmãos? Naquela época, estava gostoso demais. Estava bom demais, porque Deus estava acrescentando um sem número de cristãos novos. Eles não espalharam. Eles não foram pregar até outros povos, outras ovelhas que estavam aguardando que essa pregação chegasse. Eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos, mesmo que Jesus falasse: olha, esse evangelho tem que chegar até a Samaria. Eles não fizeram isso. Estava confortável para a igreja, crescendo numericamente, ganhando influência, muitos sacerdotes obedecendo à fé, e eles estavam ali naquela zona de conforto. E aí ocorre justamente uma grande perseguição. Uma perseguição faz com que a igreja se espalhe. A morte de Estevão teve um símbolo, teve um significado. Aqui, os cristãos foram até os confins da terra. Aqui eles começaram um processo de espalhar. Somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. Os demais cristãos, cada um foi para um canto. E eles começaram a pregar o evangelho onde eles chegavam. Por quê? Porque estavam sendo perseguidos. Perceba, Paulo os arrazoava, Paulo os arrastava, tanto mulheres quanto crianças. Paulo perseguia e levava esses cristãos mortos. Alguns eram condenados à morte. Você percebe que a perseguição neste contexto aqui fez com que houve obediência da igreja? Sim, a igreja não estava obedecendo. Ela estava aglomerada no mesmo lugar sem se espalhar. E aí veio a perseguição e espalhou a igreja. Muitas vezes, a crise, a perseguição, o risco, o problema
é uma grande oportunidade da igreja. A igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja, às vezes, diante de uma dificuldade, ela se une mais. E aqui, neste texto, precisou haver perseguição para que eles cumprissem a ordem de Jesus. Infelizmente. Mas nós não precisamos, como cristãos, esperar ter perseguição ou esperar ter limitação para cumprir as ordens de Jesus nas nossas vidas. O ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo e quem não crê será condenado. Nós somos convidados a viver o ide de Jesus. Eu e você somos convidados a experimentar o ide de Jesus. Eu e você somos convidados a desfrutar da presença de Deus em nossas vidas, a ponto de nós sermos sal e luz. Não precisa ter uma doença, não precisa ter um problema, não precisa ter uma grande perseguição para que eu prove que sou cristão. Pelo contrário, eu sou cristão porque amo o meu Deus, porque amo Jesus. Este é o conselho. Você e eu podemos nos unir mais, podemos nos conectar mais, podemos ser mais igreja. Mas se nós não cumprirmos o ide de Jesus, ou é pelo amor, ou é pela dor. Esta igreja acabou sendo pela dor. O sangue dos mártires semeou ali uma grande seara, e muitos cristãos acabaram nascendo, surgindo. Eu costumo dizer que quando Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja, de fato isso é uma grande verdade, porque o cristão, ele é, tanto na história passada, quanto na história moderna, quanto na história contemporânea e agora, pós-moderna, cristão é como barata. Se você matar um, vai aparecer 10. Se tem um ditador comunista que persegue a igreja cristã na China, como está acontecendo agora, igrejas fechadas, o povo sendo obrigado a se submeter a uma ditadura comunista chinesa, o povo cresce, floresce. Ou como Nero perseguiu e matou muitos cristãos, ninguém pode parar a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja viva, ela vai ultrapassar gerações, ultrapassou gerações e vai continuar ultrapassando gerações, trazendo essa mensagem. E a perseguição, ela não nos para, ela não nos impede de prosseguir amando o nosso Deus e vivendo o que o nosso Deus quer que nós vivamos. Mas isso vale só para a igreja, só para quem é cristão de verdade. Porque se você não é preciso que você entenda, compreenda, aceite Jesus, arrependa-se, faça parte do povo do caminho, faça parte do povo do reino de Deus, faça parte, entregue-se à comunhão com a noiva e permita-se ser instrumento de Deus também na vida da noiva. Aqui estamos vendo um homem que de perseguidor ele vai passar a ser perseguido. Daquele que vai contra o cristianismo, ele passa aquele que prega a favor do cristianismo. Daqui a pouco, no capítulo 9, nós vamos discorrer, daqui a alguns estudos, nós vamos discorrer justamente sobre a conversão deste homem. Mas você e eu podemos viver uma vida cristã independente de perseguições. E podemos ser uma vida cristã abundante, pujante. Jesus disse que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então, desfrute do melhor possível. Desfrute da palavra, desfrute da comunhão com a igreja. Não negligencie o culto, não negligencie a participação, não negligencie o dízimo e a oferta, não negligencie a sua entregar a sua parte intelectual, a sua vida como um todo nas mãos do Senhor. Não negligencie viver como uma pessoa de fé. Aqui, os irmãos entendem que estava bom demais viver naquele contexto. E vem uma perseguição e os espalha. Não se acomode. Não é preciso ter dor para que você se envolva mais, comprometa mais e vá além, cumprindo os planos e propósitos do nosso Deus para a sua vida. No capítulo 8, versículo 4 do capítulo 8, Filipe, um desses que se espalha por aí, vai até Samaria. Os que haviam sido dispersos
pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe, um destes homens de Deus que sai, que se espalha para pregar o evangelho, por causa da perseguição, e a perseguição é assim mesmo, ocorre a perseguição, os cristãos saem, e eles, onde eles estão, eles não deixam de ser cristãos, pelo contrário, eles levam mais a fundo ainda o seu compromisso com Deus e anunciam a palavra de Deus, né? Eu ouvi uma frase quando eu era mais novo, que dizia, um cristão batista, para onde ele muda, a casa dele, se não tem ali uma igreja cristã batista, a casa dele se torna um ponto de pregação do evangelho. Ali se torna uma igreja. Assim é. Filipe sai anunciando o evangelho, falando de Jesus. Filipe não sai para procurar uma igreja para ele frequentar. Filipe é a igreja. E se não tem esse contexto, a igreja se faz através dele. E ele anuncia, e ele prega, e ele é instrumento de Deus para aquilo ali. E aí, neste momento em que Filipe prega e faz os prodígios ali nesse período apostólico, no período que acontecia esses prodígios, sinais miraculosos, ele capta a atenção daqueles homens. A atenção, o versículo 6 fala que quando a multidão viu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção. Unânime atenção ao que Filipe dizia. Os espíritos imundos eram expulsos, os paralíticos andavam, a cidade de Samaria se alegrava, mas eles prestavam atenção na palavra de Filipe. E Filipe anunciava Jesus, pregava Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para possibilitar para aquelas pessoas uma nova vida. Essa era a mensagem de Filipe. Essa era a poderosa mensagem que trazia a corações pecaminosos a oportunidade de quebrantamento, transformação e restauração. Jesus, aquele que veio para salvar o pecador, estava sendo anunciado. Filipe anunciando a estas pessoas, milagres e prodígios acontecendo, pessoas se convertendo a Jesus e a bênção de Deus se concretizando através daquela perseguição que se iniciou com a morte de Estevão. Percebem como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus, sempre. Todas mesmo. Agora Filipe está numa outra cidade, numa outra região, trazendo uma mensagem que não havia chegado ali ainda. E aquelas pessoas estavam se convertendo a Jesus. E tudo isso se inicia por causa de uma perseguição. Deus sempre transforma a maldição em bênção. Deus sempre faz com que as situações de crise ou as situações de limitações sejam bênçãos nas nossas vidas também. Também. Então o cristão ele não olha para uma dificuldade, um problema, apenas como um deserto comum, ou como uma tempestade comum, ou como um barco balançando comum, vale de ossos secos comum, não. O cristão olha para essa limitação, para essa dificuldade, como uma oportunidade de Deus, porque os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações são uma oportunidade de Deus, para que Deus age através da sua vida, na sua vida e no seu problema. Assim como agiu através da vida de Filipe, Ele pode também agir através de você. Dê um passo a mais, faça um compromisso a mais, envolva-se um pouco mais e permita-se ser um cristão, seguidor de Cristo, que está melhor hoje do que esteve ontem
E amanhã vai estar melhor ainda do que está na busca hoje. Envolva-se com o reino de Deus. Esteja como a igreja de Jesus. E deixe que Jesus use sua vida, como usou a de Filipe, para a propagação do reino dele. Fé, esperança, amor, devoção a Deus. Introduza todas essas coisas de forma gradual e cada vez mais profunda na sua vida e não se permita viver longe da vontade de Deus. Este é o desejo de Deus para as nossas vidas. Na semana que vem a gente vai prosseguir o estudo. Agora nós vamos dar um passo a mais e vamos falar sobre um personagem muito interessante chamado Simão o Mágico. Este homem também se junta aos cristãos, mas ele tem ali uma particularidade muito especial. Mas vai ser semana que vem. Hoje a gente está encerrando e antes de encerrar com uma oração, eu quero dar para você alguns avisos importantes. O primeiro deles é que nós temos outras programações, então esteja conectado. Clica nas redes sociais da Igreja do Coração, curte a nossa fanpage, adiciona o perfil do Facebook. Clica, na hora que você está assistindo aí, vai aparecer para você no final ou no meio, para você clicar e seguir as nossas publicações. Seguir aí, toda vez que subir um vídeo, você vai receber um alerta. Clica nessa notificação. Se você está no YouTube, clica no sininho. Vai lá no sininho, clica lá, para você receber notificação. E sempre que nós subirmos um vídeo, ou sempre que nós estivermos ao vivo com um vídeo, você vai receber uma notificação e você pode desfrutar. Aqui na igreja nós temos toda quinta-feira o nosso encontro marcado para o estudo de Atos. Toda quinta-feira, 8 horas. Escola Bíblica Dominical Online. Todo domingo, 9 da manhã, ao vivo para você. O ensinamento da Palavra de Deus também. E o nosso Refletir Online. Todo domingo, 18h20, a gente entra ao vivo aqui do nosso templo, com a mensagem ao vivo para o seu coração. 18h20, 18h25 no máximo. E nós vamos estar fazendo a nossa celebração. E aí essa mensagem é transmitida ao vivo para você. Se você quer participar conosco aqui no templo, e você está na Grande Belo Horizonte, quero te convidar. Avenida Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte, bem próximo ao Museu da PUC. Venha se reunir conosco, venha celebrar conosco, venha congregar. É bom a gente estar conectado pela internet, mas também é melhor ainda quando nós podemos congregar juntos, de forma real. Se você também quer abençoar esta obra, se está sendo bom para você, se você sentiu o desejo de abençoar outras pessoas, nós temos abençoado muitas pessoas, entregado muitas cestas básicas em um momento que nós estamos vivendo agora de dificuldades financeiras. Como eu falei no estudo, né? A crise é a oportunidade. Então, durante a crise, a nossa igreja teve uma oportunidade maravilhosa. Qual? Distribuir mais cestas básicas do que nós distribuíamos antes. Muito mais. Nós já distribuímos um número de umas 100 cestas básicas. Já distribuímos para várias pessoas que estão passando por muitas dificuldades em suas casas, passando fome, no meio de uma crise, no meio de uma dificuldade. Então, se você quer nos ajudar, quer contribuir com essa obra, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta pelo PicPay, através do QR Code que aparece na tua tela, ou por uma transferência online. Aparece para você aí a conta da Igreja do Coração, aparece para você aí também o CNPJ da Igreja do Coração, e você vai anotar, você vai fazer a sua transferência do seu dízimo, da sua oferta, e o seu dízimo vai ser usado para a propagação do reino de Deus. Este microfone é comprado com dízimo, esta câmera que filma é comprado com dízimo, esta cadeira que eu estou sentado é comprado com dízimo, este ambiente que nós estamos reunidos é comprado com dízimo. Os dízimos servem para a gente manter a estrutura da igreja, assim como os dízimos servem para levarmos a palavra, assim como os dízimos servem para a gente levar também o atendimento aos necessitados. Atendemos muitos necessitados. E é assim que nós conseguimos. Juntos somos melhores. Então, quando você entrega a sua oferta, ela é canalizada para a obra assistencial e para a obra da igreja.
Vamos fazer uma oração agora. Vamos orar pela sua vida, pela sua família. Vamos pedir que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. E nos encontramos no nosso próximo encontro virtual. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, aqui na terra e também nos céus. Que o Senhor, Pai, receba de nós a adoração constante. Que o teu perdão e a tua graça seja derramado sobre as nossas vidas. Que a tua misericórdia se renove a cada manhã. Te peço agora, meu Deus, a bênção do Senhor para esta pessoa que nos acompanha pelo smartphone, pela TV, pelo tablet. Seja com ela. Fortaleça esta pessoa. Atenda essa pessoa nas suas ansiedades. Salva esta pessoa. Traz a proteção do Senhor sobre esta família. É a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus seja com você. Que Deus te dê as bênçãos dele, tanto para você quanto para toda a sua família. Até a próxima.